Bom, e aqui no Dragão Goiano, um abraço para todo mundo. O Atlético em ritmo de folga geral, treinamento só pela manhã, à tarde folga, sábado e domingo folga também. A reapresentação marcada para segunda-feira à tarde, onde o Atlético reinicia os trabalhos para o jogo de sábado contra o Tupi, às 4 horas da tarde, lá em Juiz de Fora. Bom, não temos muito o que falar do time, né? Então vamos falar de outro assunto, categoria de base. Você gosta de saber mais e se aprofundar sobre as categorias de base? Bora lá então. Seguinte, vou trazer o novo técnico do Sub-17, Danilo Portugal. Você vai se lembrar do Danilo Portugal, Danilo foi volante do Goiás, depois teve uma passagem pelo Gama, tem apenas 33 anos, encerrou sua carreira recentemente, há 2 anos atrás. Ele é o novo técnico do Sub-17. Será o nosso convidado aqui neste resumo pelo Dragão Goiano. E lembrando que o Atlético está reformulando a sua categoria de base, né? Trouxe o Mauro, que até então estava coordenando as categorias de base lá no Trindade. Então o Mauro que está ajudando o professor Alcide e toda a cúpula rubro-negra nessa organização das categorias de base. Agora sim, acompanhe essa entrevista que fizemos com o novo técnico do Sub-17 do Atlético, o ex-volante do Goiás, Danilo Portugal. Fala, Danilo, tudo bom? Obrigado, é sempre um prazer estar falando com vocês. Surgiu a possibilidade, né, com a vinda do Mauro para cá, né, nessa reorganização da base do Atlético. E a gente teve uma reunião onde foi colocado o projeto de reestruturação, né, junto com uma ligação ao profissional por meio do Adson. Então apareceu essa oportunidade e eu nem pensei 2 vezes, até pela camisa do Atlético, pela situação de aprender, de estar convivendo num ambiente novo. Então para mim foi um convite que veio numa boa hora, né? Para trabalhar com a categoria que eu gosto muito. Então agora comandando o Sub-17, muito feliz, muito gratificante, né? Defender uma responsabilidade ao mesmo tempo muito grande, porque se trata de um time que busca resultados, né? E tem por obrigação estar sempre lá na frente. Eu estou aqui de frente com o Danilo Portugal e percebendo que você está novo ainda, rapaz. Quantos anos você tem? Como foi esse processo de parar de jogar futebol? Algo que você jogou bastante e, é claro, foi um bom jogador. Hoje estou com 33 anos, né? Escuto ainda muito que poderia ter continuado, mas acho que a gente tem que ter o discernimento necessário, né, na hora dessa decisão, uma decisão difícil, mas quando deixa de ser prazeroso, né, a gente tem que tomar esse tipo de decisão. E também levei em conta muito minha família, né, fui pai de 2 meninos e era um momento que eu precisava estar mais perto da minha família. E hoje, né, graças a Deus eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, recomeçando ainda no meio da bola, agora com nova função, me preparando, estudando bastante, fazendo estágio, procurando sempre estar evoluindo junto com o futebol. Qual que é o treinador que você se espelha? É um treinador que você trabalhou? Eu trabalhei com vários, né, a gente vai pegando o bom de cada um, né, os meus pontos positivos de cada treinador que eu trabalhei ao longo da minha carreira, mas eu tenho muita referência a um treinador que eu trabalhei no Campinense, que se chama Oliveira Canindé, um treinador que coloca o time para frente, tem um posicionamento que eu trabalhei com ele e achei muito interessante. E tive como experiência também o Geninho, que foi em termos de relação com o elenco, né, com os jogadores, um cara espetacular. Então a gente vai pegando, né, uma coisa de cada um, mas o principal é tentar pôr dentro do que eu acredito que seja necessário para se vencer dentro do futebol, né? Que é muita disposição, muita marcação, mas ao mesmo tempo que é o principal é coragem para arriscar, ter coragem de atacar, ter essa liberdade também para que o time não seja um time muito defensivo. Eu me lembro bem que na época do Goiás você surgiu como uma joia e por muito tempo foi titular absoluto e chamando a atenção de grandes clubes. Tanto é que você saiu do Goiás. Você se arrepende em alguma coisa, algo que você fez que você não faria hoje, por exemplo? Eu sou muito grato por tudo que eu vivi dentro do futebol, né? Se tornar um jogador de futebol
e você ter um reconhecimento que, graças a Deus, até hoje eu tenho, é muito difícil. Então, assim, eu errei bastante, né? Até por falta de maturidade. Na época em que eu joguei, esse suporte que o profissional tem hoje, a gente não tinha. Me orgulho muito nunca ter dado motivo para falarem de mim fora de extra-campo. Sempre fui um cara muito caseiro, um cara muito concentrado no que eu fazia. Eu acho que eu poderia ter batido um pé um pouco mais forte nas oportunidades que eu tive de sair. Né? Eu tive proposta para o time da Grécia, tive proposta do São Paulo e aceitei com muita facilidade um não por parte na época da diretoria. Então, são situações dessas que a gente pensa que poderia ter acontecido se eu tivesse um pulso mais firme. Mas eu não tenho que lamentar, não. Eu tenho somente agradecer pela oportunidade que eu tive. Aqui, pensando então no futuro, você já disse aí em qual treinador se espelha. E agora, nesse início de trabalho, quais as dificuldades, que eu imagino que são muitas, que você está encontrando no Sub-17 do Atlético? Olha, quando a gente chegou até o período que a gente está hoje, né, está sendo totalmente reestruturada a base do Atlético, né, uma base que vinha numa situação muito complicada, né, e agora com a chegada do Mauro, com o apoio do Adson, do professor Alcides, a gente vem tendo mais espaço, tendo mais condições de treino, de buscar jogadores, né, a gente tinha uma limitação muito grande de jogadores. Tanto quando eu cheguei, a proposta era que a determinação era que a gente não caísse. Né? Se chegar no Atlético e ouvir isso é preocupante. E nos primeiros treinamentos realmente eu fiquei muito assustado com a qualidade técnica que a gente tinha dos meninos, né? Pela forma que era feito antes. Mas chegamos, né, brigamos em quarto ali no campeonato, uma posição que para mim foi muito gratificante, né? Para um time que brigava para não cair. Agora, as dificuldades são dificuldades normais, a captação de jogador, você ter que trabalhar praticamente do zero, porque o que vinha sendo formado antes era muito abaixo do que o futebol exige hoje, então é um processo de readaptação dos meninos, né, tentando colocar eles mais perto do que o profissional pede, né, do nível profissional. Então, e relacionamento, né, porque cada menino tem um problema, cada menino vive de uma maneira. Você tem que saber falar com todo mundo, tem que trazer os meninos, mostrar respeito, né? Que você seja respeitado, mas que você também passe de uma forma como um pai para os meninos. Então, esse meio termo é difícil, mas eu estou muito feliz com o resultado que a gente está tendo. Eu acho que esse segundo semestre agora a gente vem um pouquinho mais forte, mas o grande objetivo é ano que vem que a gente venha para começar a ganhar. Aqui me veio uma pergunta na cabeça. Você tem uma história muito bonita no Goiás, que é o principal rival do Atlético. Por que você não começou lá e começou logo no Atlético, onde você não jogou, se não estiver enganado? Então, primeiro pela oportunidade que foi me dada aqui, né? O Goiás eu fiquei 15 anos dentro do Goiás, sou eternamente grato, tenho um carinho pelo Goiás, mas eu acho que eu preciso provar em outro lugar. Poderia até ser questionado. Foi jogador do Goiás e está no Goiás. Aqui não, aqui eu tenho que provar todos os dias a minha qualidade. Eu acho que é um desafio muito grande, principalmente por pegar uma base ainda que no momento que quando a gente chegou estava com muitos problemas e já começar a dar resultado, né, demonstrar. Aqui, na verdade, é mais fácil demonstrar o meu trabalho do que no Goiás, porque aqui a situação de arrumar o que tinha antes traz uma mostra com mais eficiência o que eu penso do futebol. Aqui na reta final dessa entrevista com o Danilo Portugal, hoje técnico do Sub-17 do Atlético. A gente ouve falar muito, não só aqui no Atlético, não só no Goiás, não só no Vila, em qualquer outro time, que a base é poluída por empresários que de repente pagam comissões para A, B, C, que por isso que a base hoje no futebol brasileiro não está funcionando. Você comunga disso? Você está entrando agora. Já viu alguma coisa, não no Atlético, mas já viu alguma coisa nesse sentido? E você foi jogador, sabe muito bem do que eu estou falando. Existe mesmo isso? Existe bastante, mas existe porque quando se dá abertura para esse tipo de situação, o que graças a Deus aqui não acontece, né? O Mauro é um cara muito sério, fez um trabalho excepcional no Trindade e veio para o Atlético, então assim, a ocasião acontece de acordo com que você dá abertura, né? Comigo e com a gente, né, da base do Atlético. No começo se percebia algum tipo de situação ou outra,
mas hoje é totalmente fechado. Joga quem tem condição, tá sempre aberto para qualquer empresário trazer jogador. Eu acho que isso faz parte do futebol, mas para jogar tem que ter merecimento, entendeu? Para jogar, ou você se dedica e é o melhor naquele momento, ou vem outro, e futebol é concorrência, cada dia tem que estar provando, porque jogadores aí tem milhões, a cada momento você balança uma árvore e cai muitos. Então, é um mundo que existe, é a realidade do futebol. É essa, tem muito empresário que se infiltra, mas é da oportunidade. Se você não dá esse tipo de oportunidade, e às vezes a gente até acaba atrasando um pouquinho a chegada ao profissional, né, de algum time, por ser realmente muito criterioso com esse tipo de situação. Se eu tiver que chegar como foi jogador, eu vou chegar pelos meus méritos e não por ter que favorecer um ou outro. Aqui, para encerrar essa entrevista então, Danilo, tem alguma joia que você está lapidando para o time profissional, que nesse aqui você aponta e fala, não, esse rapazinho aqui vai dar jogador? Tem alguém aí que você se destaca? Acho que a gente tem 3 jogadores hoje que já estão num processo de evolução muito grande. São meninos que ainda precisam ser trabalhados, mas que a gente já vê uma qualidade um pouco acima do normal. Agora a questão de chegar no profissional até que chegar não é tão difícil. O permanecer no futebol, né, no profissional, que é mais complicado. Então vamos trabalhar bastante esses meninos, né? Então, tem outros também que estão chegando. E quanto mais a gente puder trazer aqui o profissional, mais feliz vai ser o nosso trabalho. Sucesso para você, viu, Danilo? Eu que agradeço, grande abraço. Aí o Danilo Portugal, novo técnico do Sub-17, passando aqui pelo microfone do Dragão Goiano, do Atlético. Tá tudo aí. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse, maravilha, galera.